Olá, sejam bem-vindos ao Intertalks. Aqui a gente fala sobre política e comércio internacional e o assunto de hoje são duas potências globais, a China e os Estados Unidos. O governo Biden teve o primeiro encontro com lideranças de Pequim. Esse encontro aconteceu no Alasca, mas nem as temperaturas congelantes do estado ajudaram a acalmar os ânimos. O clima esquentou dentro da reunião, que foi marcada por uma grande troca de farpas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que o governo Biden tem profundas preocupações com ações da China que estariam desrespeitando as regras que garantem a estabilidade internacional. E ouviu aí um contra-ataque de Pequim, que fez duras críticas também. O principal diplomata da China, Yang Jiechi, acusou os Estados Unidos de usarem os seus poderes econômicos e militares para obstruir as relações comerciais e incitar outros países contra a China. O que a gente viu foi um grande ataque dos Estados Unidos, Começou atacando a China desde que Biden assumiu a presidência, em um momento em que a maior potência do mundo se viu fragilizada, Afetada por uma pandemia e bastante dependente da China, especialmente com relação a produtos de proteção pessoal, por causa da Covid-19, também a insumos para produzir medicamentos e vacinas, e isso parece ter mexido de certa forma com o orgulho americano, Renata. Exatamente, é interessante observar que esse encontro ele acontece mais ou menos 6 ou 7 meses depois do encontro que aconteceu no Havaí no ano passado, em que as temperaturas se elevaram significativamente entre a administração Trump e o governo chinês. E a gente esperava, talvez, que no Alasca as relações diplomáticas fossem um pouco mais diplomáticas, né, Núria? Então a gente viu, na verdade, um governo americano indo muito ofensivamente para essa reunião, um governo chinês contra-atacando, como já se esperava, e eu acho que a gente vai ter aí um novo tipo de relação, talvez até mais agressiva ou mais direta do que foi a relação de Trump com a China. A gente convidou a Tatiana Prazeres, que está em Pequim, para falar um pouquinho de como Pequim olha para essa relação. Naturalmente, estamos todos nós muito expostos ao que vende a mídia ocidental, o que vende a mídia americana, o que é natural, mas é interessante analisar também o que está acontecendo aqui na China. E aí eu peguei, enfim, porque estava à mão o Global Times, que é também o jornal mais nacionalista aqui na China, jornal visto como, digamos, porta-voz das visões do partido. E é interessante, era o que eu tinha, mas a capa mostra, por exemplo, ilustra a violência nos Estados Unidos contra os asiáticos, e logo embaixo tem referência à reunião do Alasca, que aconteceria uns dias depois, e que foi o que foi, né? Enfim, nós sabemos, a troca de farpas, digamos, em público foi algo num nível pouco usual, eu diria. Claro, ao longo do jornal há várias referências, digamos, à relação China-Estados Unidos. Há, por exemplo, um editorial aqui que fala 6 pontos que a China tem que fazer os Estados Unidos entenderem. São basicamente as linhas vermelhas dos chineses, em que eles dizem, olha, isso é tema de assunto interno, política doméstica, e a gente não quer a opinião dos americanos e de ninguém em relação a eles, né? Acompanhando a imprensa chinesa de uma maneira muito regular nesses últimos 2 anos, mais de 2 anos, o que eu noto é a imprensa, em algum grau, inflando o sentimento nacionalista dos chineses diante da pressão do resto do mundo, em especial dos Estados Unidos. Ou seja, há a visão de que os americanos buscam conter o crescimento da China, mas que hoje a China não é a China do passado, é uma China mais autoconfiante, é uma China que não está em condições, né, não está em posição de tomar lições de moral de ninguém, e isso se vê claramente na imprensa chinesa aqui, o que é interessante, mas ao mesmo tempo muito desafiador, né? Eu acho que os chineses estão preparados para décadas, eu acho, de tensões entre os americanos, porque trata-se de
uma mudança estrutural na ordem internacional. Os chineses estão convencidos de que a sua ascensão não pode ser contida e que isso gera tensões com os americanos. Eles gostariam de lidar com isso da melhor maneira possível, mas sabem que não vai ser fácil. O secretário de Estado americano Antony Blinken fez críticas duras, especialmente a ataques cibernéticos por parte da China, ao desrespeito à propriedade intelectual e também a pressões econômicas da China sobre aliados dos Estados Unidos. Mas a gente viu também reuniões dos Estados Unidos com a aliança Quad, que é Austrália, Índia e Japão, tentando reativar aliados ali da região para interromper a diplomacia da vacina da China. Os Estados Unidos estão muito preocupados porque o governo chinês está oferecendo vacinas contra a Covid-19 para os países em desenvolvimento da região do Indo-Pacífico para ganhar influência ali na região. E a gente viu também em viagem ao Japão do secretário de Estado norte-americano e também do secretário de Defesa, Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos dizendo que o país também tem uma preocupação em relação às Forças Armadas da China, que foram modernizadas ao longo do tempo, enquanto os norte-americanos ficaram muito voltados para o Oriente Médio. E tem mais um ponto que eu queria trazer para a conversa, Renata, que é a questão dos projetos de infraestrutura. Aqui nos Estados Unidos a gente vê o presidente Joe Biden lançando aí a ideia de um grande projeto de trilhões de dólares para melhorar a infraestrutura norte-americana e também a produção de alguns equipamentos e insumos para que os Estados Unidos não fiquem dependentes de outros países. E, por outro lado, a China também tem um grande projeto de infraestrutura, né? Exatamente. A China tem o Belt and Road Initiative, que é um grande projeto. O Brasil não faz parte desse projeto, mas é um projeto de expansão enorme da China que envolve países africanos, envolve a Europa, envolve países da América Latina. Esse projeto, um dos pilares, entre outros, é justamente infraestrutura, onde a China tem avançado enormemente na América Latina em contratos de infraestrutura, foi assim com o Brasil em algum momento também. E agora o Biden, na verdade, me parece que está um pouco pagando o preço do encolhimento ou da relação mal sucedida que o Trump tentou estabelecer com a China, né? Porque durante esse período, além da China estar se expandindo em setores específicos como infraestrutura, tecnologia, a gente tem também uma China expandindo a sua liderança global. Não vamos esquecer que no Réveillon desse ano, a China assinou um grande acordo de investimentos com a União Europeia, que foi algo que a administração Biden não esperava, porque Biden pretende usar a Europa como um dos seus grandes aliados na estratégia de contenção da China. E um pouco antes, em novembro de 2020, a China assinou também o RCEP, que é a Regional Comprehensive Economic Partnership, um grande acordo de comércio, o maior acordo de comércio do mundo já assinado, que envolve potências importantes como China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia, entre outros países do leste asiático. Agora, essa troca de farpas aí, essa relação tumultuada nesse começo, você acredita que isso pode interferir na relação comercial entre a China e os Estados Unidos, que vem bastante desgastada já do governo de Donald Trump, que impôs uma série de tarifas à importação de produtos chineses e recebeu retaliação do lado de lá. Como é que você enxerga, né, esses primeiros movimentos do governo Biden em relação à China? A China é uma questão bipartidária aqui nos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas entendem que é preciso conter a China. O Biden, eu acho que ele deve ser um pouco mais estratégico que o Trump, como ele demonstrou, a equipe dele demonstrou na semana passada, né? O Antony Blinken foi muito firme nas suas colocações e nos temas que queria conversar, como por exemplo Hong Kong, Xinjiang, que eram temas que a China não queria que fossem colocados à mesa. A gente precisa lembrar também que as sanções que o Trump aplicou à China, as sanções comerciais com base na seção 301, não foram levantadas. Essas sanções permanecem e o Biden deve usar, sim, essas sanções como uma espécie de barganha para negociar outros temas com a China. Então, eu entendo que a China
vai ter o confronto Estados Unidos-China continua, ele é um confronto, na verdade, que veio para ficar. E nessa administração Biden, eu poderia apostar que, inclusive, deve intensificar um pouco e ter uma elevação de tom. Acho que a grande diferença que a gente deve observar é que, por enquanto, em termos de comércio internacional, pelo menos, a administração Biden tem dito que fará tudo dentro das regras do comércio multilateral. E se não tiver alguma coisa dentro do que eles pretendem fazer no comércio internacional, eles vão pelo menos tentar renegociar as regras para que todo mundo faça de acordo com o que está estabelecido, né, com os padrões, ao contrário do ex-presidente Donald Trump e do governo dele, que faziam questão de ignorar regras, de sair de organizações multilaterais e de falar isso em voz alta realmente. Agora me interessa também, acho muito interessante a forma como os Estados Unidos se organiza contra a China, né? Diz que não pode fazer sozinho e busca o apoio de aliados. Do Japão, a terceira maior economia do mundo, da Índia, da Austrália, de outros países também da Europa. Não consegue fazer sozinho, quer dizer, o gigante asiático representa sim uma certa ameaça, né, para os Estados Unidos, tanto nas relações comerciais como nas questões de liderança, né? Os Estados Unidos estavam muito preocupados com o espaço aberto pelo ex-presidente Donald Trump, especialmente em organizações multilaterais, né? O governo Biden falou isso, quando os Estados Unidos não estão liderando, alguém vai fazer esse papel de liderança. Então há um temor também do avanço da China nesse sentido. Certamente, a China de fato avançou nesse sentido muito nos últimos 4 anos no vácuo deixado pelos Estados Unidos. E eu acho que a gente vive num momento, né, Núria, de realmente mudança de poder, de geopolítica de poder, né? Eu costumo dizer, brincando nas últimas palestras, que eu vivo na capital de um império decadente, provavelmente, porque a China não vai voltar para trás. A China está em ascensão e será a grande economia, a grande potência mundial, com certeza. E eu acho que a gente precisa conviver com isso. E eu temo que parte do confronto com a China está também no fato de que os americanos, para eles, vai ser muito difícil admitir que a China seja tratada como os norte-americanos nas grandes reuniões globais, nas grandes pautas globais. É interessante que os diplomatas da China também foram bem duros, né, com o governo Biden, dizendo que os Estados Unidos acham que são a maior democracia do mundo, que tentam impor o seu modelo de democracia sobre outros países e que esquecem muitas vezes de fazer o dever de casa, né, como a polícia mata negros aqui nos Estados Unidos, tem uma série de discriminações que foram jogadas na mesa também pelos diplomatas chineses, dizendo que não é só vocês que têm democracia, cuidem dos problemas internos de vocês antes de interferirem nos nossos próprios problemas. Agora, uma das reclamações, não só dos Estados Unidos, mas de outros países em relação à China, é de que a China não segue os padrões internacionais, né, quando a gente fala de proteção à propriedade intelectual, de proteção aos direitos dos trabalhadores, mas do lado da China o discurso é outro, Renata. Exatamente. De acordo com a visão dos chineses, eles cumprem tudo o que eles precisam cumprir relativamente a regras internacionais. E eu acho interessante porque a gente sempre procura entender a China com os nossos olhos de ocidentais, mas isso não funciona. A gente precisa tentar entender a China com os olhos da China. E a partir da perspectiva deles, o que se pode dizer é que eles entendem, por exemplo, que eles assumiram e já cumprem todos os compromissos que eles precisam cumprir na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Eles realmente avançaram muito na pauta climática e de meio ambiente nos últimos anos, tendo ministérios específicos para questões de meio ambiente, para clima. A gente viu a China também crescendo muito nesse discurso de questões trabalhistas, até a impressão que dá é um pouco que a China avançou nesses temas, nesse discurso para se proteger antes de ser atacada. Então é complicada essa relação China com o mundo ocidental, a gente tentar entender eles a partir daqui e eles entendendo que estão fazendo tudo certo a partir de lá.
Então acho que a gente tem aí uma tarefa de casa, todos nós que acompanhamos esse tema, de tentar um pouco entender como é essa dinâmica. Colocar as lentes, né, da diversidade, tentar entender como funciona do lado da China também. A gente deve ter uma relação com muito atrito entre chineses e americanos ao longo do governo Biden também, como a Renata falou, aqui nos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos têm um certo pé atrás, por dizer assim, em relação à China. Mas a gente vai acompanhar isso de perto e vamos trazer mais informações nos próximos episódios. Esse Intertalks fica por aqui. Até a próxima, Renata. Até a próxima. Tchau, tchau.